Olá, olá! Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula sobre Project Model Canvas. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares, estou aqui para falar com vocês de mais uma partezinha aí, a última parte para a gente montar o Project Model Canvas, que é quando o projeto será concluído e quanto custará esse projeto. Bom, vamos lá então para a gente começar aí. Bom, então a gente está falando aqui da última parte do nosso projeto. Então, a gente está falando aí desse pedacinho ali onde vamos incluir, então, os riscos, a linha do tempo e os custos desse nosso projeto. Bom, vamos falar então aí quando será concluído e quanto custará o projeto. Bom, vale a pena abrir um parêntese para esclarecer o motivo pelo qual as perguntas quando e quanto ficaram para o final na construção de nosso plano de projeto, uma vez que se encontram na última coluna do Canvas, envolvendo os componentes risco, linha do tempo e custos, e também para justificar o fato de aparecerem associados como se fossem duas e uma. Bom, vamos começar falando então dos riscos. Os riscos referem-se aos eventos ou condições incertas que podem impactar o cronograma ou orçamento do projeto, tanto de forma positiva quanto negativa. Na seção quando o projeto será concluído e quanto custará, o risco envolve a probabilidade de atraso no prazo ou aumento dos custos devido a fatores inesperados, como mudanças de escopo, ou seja, a gente estava fazendo, começamos a fazer e temos, espera aí, está indo errado, ou seja, pode ser que tudo aquilo que você fez, você tenha que alterar. Então, aquele tempo todo que você fez pode estar perdido. Isso é uma mudança de escopo. Disponibilidade de recursos, às vezes a gente estava esperando contar com alguma tecnologia e ela não vai estar disponível, vai causar atraso. E outros fatores externos, quaisquer, que a gente já colocou lá antes nas colunas aí que a gente já conversou. O gerenciamento de riscos inclui identificar esses fatores e planejar respostas para mitigar os impactos potenciais sobre os resultados finais do projeto. Bom, processo de gerenciamento de risco resume-se nas seguintes etapas. Então, a gente tem que identificar o risco, avaliar o risco e destacar os mais relevantes, desenvolver respostas para os riscos mais relevantes, ou seja, identificamos alguma coisa que pode atrapalhar, a gente tem que ter resposta para isso, e implantar as respostas caso ocorra. Então, dentro do nosso projeto, o que pode acontecer que pode causar atraso ou aumentar o custo do meu projeto? É a identificação. Avalia, desenvolve algumas respostas caso aconteça, né, a contingência, e como será implantada também essas respostas. A diferença entre risco global e risco específico. Então, risco global do projeto refere-se à capacidade do projeto como um todo obter sucesso e atingir o objetivo para os quais foi criado. A gestão do risco global do projeto procede a uma avaliação geral realizada no início do planejamento, sem mergulhar nos detalhes. O resultado é uma análise destinada aos patrocinadores que podem reequilibrar o projeto, alterando a abordagem de implementação, o escopo, o prazo, o custo ou as reservas. Bom, o risco específico do projeto são frutos de uma avaliação feita em dado momento, olhando para o futuro do projeto e identificando possíveis ocorrências específicas, que podem afetar o trabalho. A gestão dos riscos específicos do projeto vasculha em detalhes os componentes internos do projeto, destaca individualmente os riscos mais significativos e desenvolve respostas para cada um deles. Então, o risco global, tudo que pode acontecer com o projeto, vindo de fora, né? A gente sabe aí, economia, guerra que está acontecendo, um monte de coisa. Agora, o risco específico é o que está dentro do projeto ali. Por exemplo, você perder uma pessoa-chave do projeto, né? É um risco que pode acontecer aí, você tem que estar atento a isso. Bom, nível de risco global por categoria. Deixa eu pegar aqui o meu apontador laser, para a gente ficar aqui. Então, a gente tem aqui, categorias de risco. Ritmo do projeto, pode estar baixo, moderado, alto, muito alto, aqui está baixo. Disponibilidade de recursos humanos e financeiros,
estabilidade de tecnologia, complexibilidade do trabalho, envolve processos organizacionais críticos, é um risco muito alto até estar aqui, saúde, segurança e meio ambiente, adesão de stakeholders, definição de entendimento do trabalho, competências e experiência da equipe, um risco moderado, subcontratação. E aí você tem uma avaliação de risco global do projeto, se você usar alguma coisa assim, né? A gente poderia dizer que é uma média ou não média, mas globalmente, como é que o seu projeto está? Nesse caso aqui seria um projeto de alto risco. Bom, tratamento dos riscos específicos do projeto no Canvas. Então, o Canvas, ele traz aí uma dica do especialista muito legal. Ele diz o seguinte, ó, causa é o fato ou condição que provoca o acontecimento ao risco. Risco é o evento futuro que pode ou não acontecer, revelando uma ameaça ou oportunidade relevante do projeto. Então, tem uma causa que pode gerar um risco e o efeito, consequências em termos de macro-objetivos do projeto. Então, ó, causa, fato sobre o projeto, sobre o ambiente do projeto. Risco, falha ou oportunidade que se ocorrer, afetará o objetivo do projeto. E o efeito, relação ou impacto gerado nos objetivos do projeto. Classificação dos riscos do projeto de acordo com a chance de ocorrerem. Então, a gente pode usar aí essa classificação, por exemplo, né? Você tem aqui a escala de probabilidade do risco do projeto. Exemplo, ó, risco, obra paralisada por chuva, baixa, moderada, alto, muito alta. Utilize uma escala similar para os impactos negativos do risco. Escala de impacto negativo, ó. Sobre o projeto, né? A paralisação por obra, baixo, moderado é 6, alto é moderado é 3, alto é 6, muito alto vai ser 10. Sobre os custos, pode ter aumento de custo, sobre o cronograma, sobre o escopo, sobre a qualidade. Ou seja, né, é uma escala para a gente entender como que o nosso projeto pode, né, ser afetado por algum risco desse. Uma outra questão aí, além do risco, é a linha do tempo. Bom, quanto tempo vai durar o projeto? Essa é talvez a pergunta mais dramática do planejamento. Eu ainda acho que a mais dramática é quanto vai custar. Porque tempo e custo eles estão andando ali lado a lado. Quanto mais tempo demorar o projeto, mais custoso ele será. Então, ó, o que se constrói no Canvas, no componente linha do tempo, não se parece com um cronograma convencional. Trata-se antes de uma lista de compromissos. Então, ó, compromisso é uma data limite definida para que sejam introduzidas determinadas entregas. Se um compromisso estiver fixado em 15 de fevereiro, por exemplo, não significa que o responsável só fará seu trabalho nessa data, nem que realizará a entrega necessariamente nesse dia. Apenas que ele sabe o que é e que esse é o zero limite temporal máximo para entrega. É o, né, não é zero, é o limite temporal máximo para entrega. Ou seja, o que você está fazendo não pode deixar para a última hora. Alunos que gostam de deixar para a última aula e geralmente quebram a cara. Então é fazer, nem que eu termine antes, a entrega está para daqui a um mês, aí eu tenho um mês aí de folga. Então, compromisso é garantir que vai estar pronto naquele dia. Não deixar para fazer no último dia. Um cronograma apresenta um nível mais detalhado em relação ao Canvas, especificando a coordenação de trabalho entre diversos recursos, pessoas e equipamentos existentes no projeto. Então, o cronograma fornece ao gerente o fluxo de trabalho entre os grupos de recursos e o limite e permite notar como o trabalho é passado de determinado recurso para os demais. O cronograma não é um checklist, não é lista de verificação, que serve para lembrar do trabalho a ser feito e que aparece nas tarefas que constam nas instruções de trabalho dos técnicos. Então, a gente tem aí, ó, essa figura aqui, que ela é muito legal sobre linha do tempo, né? Então, a gente tem aqui, ó, entrega A, entrega B, entrega C. Ah, quando vai ser? Esse é o formato, tá, gente? Muito interessante, ó, primeiro quarto, segundo quarto, no terceiro quarto. A gente entrega, ó, o B, ó, segundo e terceiro quarto, e a entrega C vai ser lá no último, fechando o projeto. Então, essa pode ser uma forma de você cronometrar. Tem gente que faz uma linha do tempo mesmo, tem gente que vai fazer o gráfico de Gantt, ou seja,
mas a gente tem que dar um jeito de entregar o projeto, uma linha do tempo, para que quem vá, não, né? Para que a gente mesmo entenda aquele projeto, quanto tempo ele vai levar para ser feito. 2 estados mentais da equipe, tarefa e compromisso. Então, olha que legal. Estado mental tarefa, estado mental compromisso de resultado. Então, ó, estado mental tarefa. A soma das durações das tarefas determina o compromisso que poderá ser assumido. As tarefas são subordinadas ao compromisso. A duração tem que ser respeitada. A data de término tem que ser respeitada também, é um compromisso. Faça a sua própria tarefa no prazo e os outros que tratem de cumprir seus prazos. Isso é quem está olhando para a tarefa. Compromisso com o resultado. Fazemos coalizões e parcerias para atender o compromisso de entrega. Olha que diferença. Tarefa. O prazo técnico está no comando. Os demais são subordinados a ele. Compromisso e resultado. As tarefas são readaptadas para atender ao compromisso. Tarefa. A duração de nossa tarefa é fixa. Se os outros atrasarem, nós atrasaremos também. Compromisso com o resultado. Todos monitoram seus parceiros, trocam informações e se ajustam para cumprir a data final. Tarefa. O trabalho se expande para aproveitar a duração máxima dada. Compromisso. O trabalho é simplificado para atender a data de compromisso. E tarefa. Técnicos listam atividades que devem ser feitas para produzir a entrega. Compromisso com o resultado, sem punições por não cumprir as tarefas. Foco recai na entrega, no final do compromisso. Bom, a outra aí é o custo, né, que eu falei que eu acho que é mais relevante até do que o tempo. Na verdade, os dois são que eles andam juntos. No PM Canvas, em vez de calcular com precisão os detalhes o valor do orçamento do projeto, é preferível estimá-lo de maneira resumida, indicando os custos por entrega ou grupo de entrega. Então, eu coloquei lá, primeiro quarto, vai custar mais ou menos X para fazer isso. Segundo, terceiro quarto, vai custar Y. E o quarto vai custar Z. Ou seja, é uma estimativa e não aquele detalhamento todinho que temos. Por que isso? Ó, o custo do projeto, entrega 1, mão de obra e insumos. Aí mais entrega 2, mão de obra e insumos, mais entrega 3, mão de obra e insumos, mais alguma reserva que tem que ter. Esse é o custo do projeto. Então, ele é uma estimativa do que vai custar aquele projeto. O projeto está aprovado. Lembra que nós estamos fazendo um Canvas. Agora nós vamos aprimorar e acelerar. É do nível de conversa. Aqui é para a gente ter uma ideia geral, ter ideia do projeto e a gente poder ter um norte caso esse projeto seja aceito. Bom, visando a simplificação, recomendo que o custo do projeto seja calculado da seguinte forma. Estruturar ele por entregas, cada parte ali vai custar X. O custo de cada entrega pode ser desdobrado em elementos de custo, como mão de obra ou insumos, né? A mão de obra é X, insumo é Y. Os riscos precisam ser analisados e, se forem elevados, aumenta-se proporcionalmente a reserva de contingência. Parece que a gente precisa de uma reserva que, caso de alguma coisa errada, a gente tem recurso para continuar. Outra escolha recorrente para a decomposição dos elementos do custo do projeto engloba 3 categorias: o trabalho, os materiais e as contratações. Então, olha só, o que a gente decompõe, a gente tem o trabalho a ser feito, os materiais a serem comprados para o trabalho e as contratações dos trabalhadores que farão o trabalho. Então, assim, a gente fecha o custo. Lembrando, de novo, custo no PM Canvas é uma estimativa. Bom, espero que eu possa ter atendido as expectativas de vocês. Caso não, deixe um comentário, entre em contato que a gente tenta aí melhorar cada vez mais. E no próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente integra todo o sistema PM Canvas aí para a gente poder finalizar um projeto numa metodologia super rápida aí para a resolução de projetos. Fica meu abraço, meu até logo, tchau, tchau.